sejam bem-vindos a mais um episódio do Escolar e Simplifica. Hoje eu estou aqui com o Pedro, hoje ele está comigo aqui. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Oi, Gi, tudo bem, pessoal? Muito prazer novamente estar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre como a gente simplifica a vida escolar aí de vocês. E o tema de hoje é rematrícula e comunicação com as famílias. E Pedro, eu quero saber como a cobrança e a comunicação com as famílias ela é feita em conjunto. Ela tem que ser feita em conjunto, a comunicação tem que ser feita junto com a cobrança. O que você acha? Quase não é importante, né, Gi? Quando a gente fala de comunicação e de rematrícula, quase que elas não caminham lado a lado, né? Mentira. Elas com certeza são muito importantes, principalmente juntas, afinal, a gente já falou algumas vezes aqui nesse quadro que o período de matrícula e rematrícula ele é o período mais importante do ano para a escola. Sim. É aquele momento que definitivamente a escola vai saber como que ela vai performar no próximo ciclo, se ela vai ampliar, se eu vou contratar os professores, onde eu vou investir minha receita, gera toda uma previsibilidade. E a comunicação ela está muito além disso, né? Então eu preciso garantir que minha campanha ela seja bem comunicada, mas principalmente que as mensalidades sejam cobradas em dia. Eu preciso garantir que a família tenha acesso aos boletos, enfim, aos métodos de pagamento que estão disponibilizados. Eu preciso fazer a minha comunicação chegar. Se eu não tiver isso, eu não vou ter previsibilidade e automaticamente também não vou ter minhas matrículas feitas. E a gente vai perder toda essa parte dessa gestão e desse controle. Por isso que ela é extremamente importante nesse processo, né? Principalmente integrada aí nessa parte da régua de comunicação, de garantir realmente que a família siga um plano, ela tenha acesso a tudo e não tenha nenhuma surpresa pelo caminho. Isso aí, Pedro. E a gente vê muito esse movimento da cobrança e a comunicação nas escolas serem feitas separadas, né? Eu queria entender, Pedro, como que a Escolari ajuda, auxilia a escola a fazer essa comunicação integrada e dentro da plataforma? Bom, Gi, pessoalmente eu não acredito muito na comunicação separada. Eu acho que ela tem uma série de falhas, elas podem ter uma série de falhas que dificultam mesmo a gestão da instituição. Imagina que primeiro eu vou cobrar a família a mensalidade dela, uma taxa de matrícula, uma rematrícula e a mensalidade dos meses subsequentes. Mas além disso, eu tenho que ter todo o trabalho de ir numa agenda digital, num caderninho, seja onde for, e lembrar a família de fazer o pagamento, e enviar para ela um boleto, e cobrar ela porque ela não pagou, e fazer gestão de inadimplência. Tudo isso é muito complexo, a gente precisa desprender muito tempo. É óbvio que tem escolas que fazem isso muito bem, mas tudo que é muito humano é sujeito a muito erro, porque realmente a demanda é alta, né? Vamos pegar uma escola pequena aí de 200, 300 alunos, eu estou gerando ali 1.500 pagamentos ao longo do ano para esse tipo de instituição, que é muita coisa de fato. Qual que é a chance de eu não ter atrasos, ter desafios na parte de pagamento, ter que ficar buscando novamente esse crédito que não acabou não vindo? Manual, né? Sim, e naturalmente vai acontecer, desafios acontecem. Quando a gente automatiza esse processo, toda essa parte de comunicação atrelada às mensalidades, à rematrícula, aos produtos e serviços, as coisas mudam um pouco de figura. Então, eu condiciono a rematrícula ao pagamento, por exemplo. Eu condiciono a comunicação a regras pré-específicas. Então, por exemplo, eu quero que minha família tenha acesso ao boleto 20 dias. Ok. Eu quero lembrar ela 5 dias antes do vencimento, tá tudo bem. Eu quero dar um tipo de desconto, de pontualidade também, eu consigo fazer isso antes. Eu quero lembrar ela que aquele boleto está vencendo naquele dia. Eu quero lembrar ela que venceu há 2, 3 dias. Eu quero recuperar esse crédito. A partir do momento que você planeja essa régua, você automatiza essa régua de cobrança, as coisas funcionam de forma muito mais fluida. Você não precisa mais se preocupar necessariamente em gerar essas comunicações. Se preocupe em fazer a análise daqueles dados que você tem, né? Então, de repente, a gente vai falar um pouquinho já sobre os painéis e etc. Acompanhe em tempo real. Como que tá? Eu tenho 100 famílias, quantas estão pagando no prazo, quantas não estão? Quem são meus devedores recorrentes, aquelas famílias que já não conseguem cumprir o combinado há bom tempo, quem não são, quem é periódico, quem é sazonal, quem tem essa periodicidade. Vamos entender o perfil dessa galera, vamos garantir que a receita vai chegar, que a conta sempre vai estar cheia, mas também, caso de alguma emergência, você consegue ali adequar os papéis, né? Porque você tem muito mais dinamismo nesse processo e você gasta muito pouco tempo
embora seja redundante muito pouco, é porque realmente você tem muito tempo para fazer o que realmente importa dentro de uma instituição de ensino, que no fim do dia não é fazer cobrança ou fazer gestão disso. Né? Desde que essa comunicação super fluida, a gente está numa época que a gente fala muito de inteligência artificial e etc. Vamos trazer um pouco mais de automação para esse processo e garantir que a secretaria se ocupe de outras coisas, o financeiro também Muito legal. em outras fontes de receita. É isso, ele automatiza, ele facilita não só para a escola, mas para a família também, né? De lembrar, às vezes a gente tem um dia a dia, as famílias têm mesmo um dia a dia muito dinâmico, então realmente e diminui a inadimplência, né? A gente tem mais engajamento das famílias, porque elas veem ali a mensagem, elas já vão lá, já fazem o pagamento, e é uma comunicação clara e sem atrito, né? A gente tem essa automatização. E aí ela chega para a família vê, paga, isso é um processo muito claro, muito simples. E como você falou, a escola também ela é muito dinâmica, né? Ela tem regras muito dinâmicas de cobrança e você consegue fazer toda a gestão dessas regras dentro da escolar. Isso é muito legal, muito específico. Você tocou num ponto importante que também é muito engraçado, né? A gente fez uma pesquisa quando a gente estava fazendo o desenvolvimento desse novo modelo de adequação e a gente percebeu que grande parte das famílias elas realmente têm um desafio da organização para o pagamento. Então, basicamente, elas acabam se esquecendo mesmo no dia a dia, tanto boleto, tanta coisa para pagar, né? Que acaba passando, eu não lembro, não é porque eu não tenho, não é porque eu tive algum desafio, mas sim porque eu realmente só me esqueci. Isso. E agora você imagina o esforço de uma secretaria de ficar mandando lembretes todo dia, além de ser chato isso, né? De ficar mandando ali pra família todo dia, eles querem te pagar então. E como é prático, né? Então, de repente, já manda o link direto, ele já recebe, já clica, já paga, já resolve a vida dele. Eu não preciso, nossa, já tá aqui, é tão rápido, é 1 minutinho, 2 minutinhos, já fiz o pagamento. Por que eu vou esperar mais para isso, né? E fazer a gestão tudo na ponta dos dedos ali no celular, no tablet, no dispositivo que achar faz sentido, é tão prático. É muito prático. É prático para todo mundo, né? Para a família, para a escola, para a gestão, para a secretaria, é muito legal mesmo. E aí a gente pensando nessa comunicação, a cobrança, o recebimento, vamos falar um pouquinho então de painel de resultados, porque você faz essa cobrança, né? Você diminui a sua inadimplência, tem todo esse movimento, mas e depois, né? Você fez o movimento da cobrança, o recebimento, mas e aí como que você analisa esses dados dentro da Escolari, né? A gente tem painéis, como que funciona isso? Boa, Gi, eu gosto de pensar no processo financeiro da instituição como 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar dele é o planejamento, o segundo é a execução e o terceiro é o acompanhamento. Né? Quando a gente fala um pouquinho de algumas metodologias, se fala muito de PDCA e etc. Que basicamente é um ciclo, a gente executa, planeja, executa, mede e refaz aquilo ali, né? Melhora. E eu acredito muito nisso, eu acho que faz muito sentido. Então, quando eu vou nesse processo da rematrícula, por exemplo, com certeza, vocês que estão nos assistindo de escolas, vocês já estão numa época de alta, então provavelmente vocês estão aí se esforçando. Enquanto a gente está conversando aqui, já veio 2 pessoas na sua sala te chamar para alguma coisa, com certeza. E aí, quando a gente pensa nesse processo dentro da instituição, o planejamento já foi executado, então eu já sei o que eu estou buscando, né? Quantos alunos, quanto que eu quero de rematrícula, é 100%, é 80%, é 90%, quanto é factível, quem são as famílias que eu vou deixar de atender no ano que vem por questão de inadimplência, aonde eu vou ter turma aberta, se eu tenho, eu já tenho tudo isso. Perfeito. Agora estamos no processo de execução, então eu preciso garantir que esse resultado aconteça. A grande questão é a gente mudar essa rota do barco. A gente brinca, né, que basicamente um barco ele precisa, você não controla o mar, você não controla as tempestades, etc, controla o barco. E esse controle é importante. Se a gente não tiver visibilidade ou demorar muito para fazer esse controle, a gente pode ter um iceberg ali na frente e acabar com tudo. Então é importante que a gente consiga olhar para o que está acontecendo e ter previsibilidade para que a gente possa projetar o que pode vir a acontecer, que é uma parte muito, chega até a ser científico de certa forma, porque eu consigo enxergar, cara, planejei para mais 100 alunos, estamos agora em outubro, chegando em novembro,
fiz só 2. Tá perto ou tá longe? Né? Por que tá longe? Se eu continuar nesse caminho, vai funcionar? Como que foi o histórico do ano passado? O ano passado, em dezembro, matriculei 20? Não, matriculei 2, 3. Então, opa, tá longe. Né? Então, ou eu superestimei, ou fiz alguma coisa errada aqui no caminho, algo não deu certo, o que eu posso fazer para chegar no resultado ainda? E isso precisa ser constante. A escolar, ela trabalha muito com gestão de dados, então a gente acredita sempre no dado como o direcionador dos processos. A partir do momento que eu consigo acompanhar isso em tempo real, eu não espero um mês acontecer, eu não preciso fechar, eu já vou acompanhando, pô, hoje está entrando tanto, amanhã tanto, aqui a inadimplência está alta, aqui está baixa, aqui tem matrícula, esse cara assinou o contrato, esse cara que não assinou ainda, mas ele já pagou, eu começo a entender um pouco mais do meu processo, tenho mais visibilidade dele, eu com certeza vou ter uma campanha muito mais assertiva. Eu vou conseguir me planejar para as tempestades que possam vir, eu controlo meu barquinho, então eu acredito muito que os painéis eles ajudam muito. E é para todos, né? Desde a parte do acompanhamento visual, quem é de Excel, de relatório, consegue extrair seus relatórios, quem quer só visualizar pagamento, vê só pagamento, quem quer visualizar assinatura de contrato, visualiza assinatura de contrato, quem quiser fazer gestão de ficha de anamnese, faz a gestão de ficha de anamnese. É muito prático, é fácil, é funcional, né, esse processo. Intuitivo, né? É um processo intuitivo. Muito intuitivo. E lógico, o processo ele é da instituição. O ponto que eu acho que é a virada de chave ali do processo de rematrícula e matrícula pela escolar é justamente garantir que a sua instituição não vai fazer nada de absurdamente diferente do que ela já fazia. Você pode replicar, digitalizar e melhorar o processo. Então o processo que era manual, burocrático, repetitivo, sujeito a erro, ele deixa de ser burocrático, moroso e sujeito a erro, porque eu automatizei ele. Mas isso não quer dizer que ele precisa mudar do 100%. Ele pode continuar sendo exatamente igual, ele pode ter alguma diferença. Bom, é isso que a gente acredita, é isso que a gente vem observando nesse ganho muito grande e nessa aceitação que estamos tendo no módulo de matrícula e mensalidade, atrelado ao módulo de comunicação, atrelado aos painéis e todas essas competências que a gente já vem desenvolvendo há tantos anos no mercado educacional que só a escolar sabe ter aqui. Muito legal. E é uma gestão 360 mesmo, igual você falou, né? A gente Total. tem a gestão do recebimento, acompanhamento, análise de dados. Toda a gestão escolar ela é um acompanhamento completo. Então você não fica só na cobrança, ou só na análise de dados, ou só nos relatórios. Você tem tudo junto em um único lugar, né? E o impacto disso nas escolas é a previsibilidade, as decisões baseadas em dados, que é muito importante para qualquer tipo de empresa, menos improviso, um planejamento mais claro. Então isso é muito, muito interessante para o nicho escolar especificamente, que é um nicho tão dinâmico, né, com regras muito específicas, é um nicho muito específico. Então acho que a escolar, nesse sentido, ela é pioneira, né? Simplifica em todos os no 360 a questão mesmo. É saber ouvir, Gi. A gente escutar a escola é muito importante para a gente criar um processo que realmente funcione, mas que foi pensado pela instituição, desenvolvido pela instituição, com o auxílio da instituição. Não é impor de cima a baixo, nada do tipo, a gente vai, personaliza. Personalização ele é o topo da nossa cadeia aqui para justamente poder atender todas as realidades. Não adianta, a gente está num Brasil extremamente plural, a gente tem mais de 40 mil escolas privadas no Brasil, fora as públicas e etc. Não adianta, a tua escola com certeza não é igual a do coleguinha que está assistindo aqui simultaneamente com você, porque vocês estão em regiões completamente diferentes do Brasil, de culturas completamente diferentes, estruturas diferentes, mensalidades diferentes, cobranças diferentes, recorrências diferentes, mas para todas elas a escolar e ela vai se encaixar e a gente fica muito feliz por isso. Muito, muito mesmo. É personalizável e adaptável, né, para a realidade de cada um. Com Isso é certeza. muito interessante. Bom, é isso, Pedro. Muito obrigada pela conversa de hoje. Acho que foi muito esclarecedor e muito promissor para todas as escolas pensar um pouco mais em dados, em comunicação com a família e nessa gestão 360 mesmo, que a Escolar simplifica, né? Muito obrigada e a gente se vê na próxima edição aí, daqui 15 dias. Muito obrigada a todos que estão assistindo aí com a gente e até a próxima. Obrigada. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.